Olá, começa agora a parte 2 da entrevista com Fernando Moraes. Eu tinha recebido um adiantamento da editora para o trabalho de campo, pagar passagem, pagar hotel, pagar comida. Na verdade, um adiantamento dos meus próprios direitos autorais. E aí a pesquisa não tinha acabado, mas o dinheiro acabou. E aí eu fui falar com o Luiz Schwartz, dizer, queria saber se dá para dar um outro adiantamento, porque senão eu vou morrer na praia. Eu estou com o livro quase pronto, mas eu preciso fazer aí umas 5 viagens. Cada viagem é $2.000, mais não sei o quê, mais hotel, mais... Ele falou, tudo bem, a editora pode te adiantar, mas eu fui procurado por um produtor que está caçando histórias para cinema. E essa sua história é uma puta história cinematográfica. Quer conhecer? Eu falei, quero. É o Rodrigo Teixeira, o menino aí da RTF. E fomos almoçar no dia seguinte, me chamou a atenção, que é um garoto, podia ser meu filho, e muito objetivo, aquela coisa de paulista business, paulista que sabe fazer business. Sentamos na mesa, antes que chegasse o prato principal, já estava quase tudo resolvido. Ele falou, o que é a história? Eu falei, isso e aquilo. Ele falou, em que pé que está? Falei, está no pé tal, assim, assim. Ele falou, quer vender para cinema? Falei, quero. Ele falou, então eu te dou tanto agora de adiantamento, uma boa grana, já pelos direitos do filme. Com esse dinheiro, eu terminei o livro. Usei o dinheiro que era para cinema e terminei o livro. E aí ele acabou vendendo os direitos. Vendendo não, porque ele é coprodutor. Ele fez uma coprodução com a Orange francesa e com uma empresa norte-americana e falaram, vamos fazer um filme, uma puta história, vamos fazer com puta atores. E aí, chamaram Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas, os Baragalha, o próprio menino Ramírez, o Edgar Ramírez, que já tinha feito o Carlos, o Chacal. E aí montaram um super elenco e a hora que o filme ficou pronto, veio a pandemia. Quando estava para estrear. O filme, na verdade, para público, ele só estreou em Paris. E por poucos dias, porque aí veio o lockdown. E aí eu falei, bom, acabou. Nesse meio caminho, a Netflix atravessa a história, compra os direitos de exibição e, para espanto de todo mundo, porque essa é uma história, não é uma história de amor, sabe? É uma história densa, pesada, que envolve traição. As famílias dos caras não sabiam que eles estavam simulando a deserção. Então, mulher e filho e mãe que ficaram em Havana eram constrangidas, dizendo aquela ali é a filha do gusano, é a filha do verme, traidor da revolução. Tá? Aquela mulher ali é a irmã do canalha que roubou o avião e foi para Miami falar mal da revolução e tal. Elas não sabiam. Então, o que tem muito é drama, não é uma boa comédia. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção quando o filme estourou, porque ele foi para o primeiro lugar, logo na primeira semana, ele foi para o primeiro lugar da lista do Netflix, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, o que me deu uma alegria adicional, porque 90% da população americana, e brasileira também, mas a americana é mais importante no caso, acredita que a comunidade cubana na Flórida são uns pobrezinhos atrás de democracia, de liberdade, de pluripartidarismo, de imprensa livre, somos contra a Revolução Comunista do Fidel Castro. Os americanos descobriram, depois de 60 anos, que aquilo ali não passa de uma quadrilha de traficante de cocaína, uma quadrilha de traficante de arma internacional.
ao ponto de que, quando o FBI desconfiou, antes de saber que o cara era um agente, mas soube que tinha um cubano fazendo muito sucesso dentro de uma das organizações, chamou o cara e falou: olha, nós te pagamos uma graninha para você nos contar o que esses caras estão fazendo na área de droga e de arma. Então, tem um dos agentes que, durante metade do filme, ele é agente duplo. Ele tinha primeiro consultado a Havana, eu publico lá o informe secreto que ele manda para a Havana, dizendo: olha, a FBI me procurou, está querendo saber se eu posso passar informações para eles sobre a atividade criminosa dos cubanos aqui, do pessoal que vende cocaína. E vende, que eu estou falando, é assim, exporta toneladas de cocaína e armas, principalmente. E a história só termina quando o Obama, no fim do seu governo, o Obama tinha prometido para o eleitorado relações civilizadas com Cuba. E, no fim, ele o que fez? Reatou, propôs ao Raul o reatamento de relações, depois de 60 anos de relações diplomáticas entre os dois países, e libertou os 5 em troca da libertação de gringos que estavam presos por espionagem em Cuba. Mas não resolveu nada, sabe? Tem que dizer claramente as coisas. No fundo, ele não acabou com o bloqueio, ele não devolveu Guantánamo e ele não restabeleceu relações comerciais igualitárias. Então, já tinha mudado um pouco, piorou com a chegada do Trump. A esperança que se tem é que, com a vitória do Joe Biden, que tudo indica que deve ganhar as eleições, que haja um retorno à política do Obama, que não é a melhor do mundo, mas é infinitas vezes melhor do que o Trump está fazendo com Cuba. Será que esses presidentes americanos têm poder mesmo? E os presidentes americanos, eles parecem mais atores. A caneta do presidente da República pode tudo. Não pode tanto, não. Tem muita coisa que o presidente da República gostaria de fazer e que não consegue, ou porque a máquina não permite, porque tem uma máquina submersa aí do capital financeiro, do capital industrial, do capital financeiro internacional, sobretudo. E nos Estados Unidos é infinitamente maior essa dificuldade. Há diferenças, detalhes de diferenças entre democratas e republicanos para a política interna, sobretudo para a questão econômica, garantia de trabalho e de condições de salário razoável e garantia de trabalho. Resolvendo isso, tem uma outra coisa que o presidente não se compromete publicamente, mas que ele precisa fazer. Ele precisa fazer uma guerra, porque tem uma parte da economia americana, uma parte poderosíssima, que depende, que são fornecedores, são ou fabricantes de armas ou fornecedores de componentes para armas. Você pega uma cena, não precisa pegar a cena de filme, que é dramatização. Pega uma cena de guerra no Iraque, no Afeganistão, e você calcula mais ou menos quantos tiros uma metralhadora daquela dispara em 1 minuto de filmagem. Você vê um daqueles caminhões lança-mísseis de 16 ogivas, aqueles que levantam a carroceria para cima e começam a disparar. Calcula quanto custa cada bala de AR-17. Calcula quanto custa o fardamento desse pessoal. Calcula quanto custa os tanques, os aviões. Quanto custa um caça,
esse que eles queriam vender para o Brasil, O F-35, F-35. que estão tentando empurrar ele para o Canadá. Aí o governo canadense falou, não, nós preferimos o Gripen, esse que o Brasil comprou. Porque o F-35 não serve para nada. Ele foi projetado para fazer um ataque contra um país que não existe mais, que é a União Soviética. Para nós, aquele não serve. Só que parece que politicamente eles estão forçando aquele filho lá do Pierre Trudeau a comprar o avião. Os norte-americanos, eles têm uma dificuldade adicional na venda de armamento militar, que é o seguinte: você tem que pedir autorização aos Estados Unidos. Se você compra 10 ou 20 aviões para armar a FAB e compra norte-americanos, daqui a 15 anos ele já tá obsoleto, já foi superado por novas linhas e você quer vender, você vai comprar novos dos Estados Unidos mesmo. Você quer vender aquilo para alguém e resolve vender ou para a Suécia ou para Cuba. Os Estados Unidos têm que autorizar. Por quê? Porque eles não permitem que a tecnologia americana seja estendida a outros países. Teve um caso que foi muito exemplar disso. O Chaves queria comprar do Brasil, da Embraer, 35 Tucanos de treinamento de piloto de caça. Eu não sei quanto custa um Tucano hoje, mas é uma nota, fortuna. E o Brasil fechou o negócio e tal, os Estados Unidos entraram e disseram: para a Venezuela, não. Mas como não? Os aviões são nossos, fabricados pela Embraer. Sim, mas tem componente americano. Nós fornecemos a turbina, fornecemos não sei o quê, fornecemos. Não vende. Não vende. Tanto que quando você falou da vinda do Joe Biden ao Brasil para começar a abocanhar o pré-sal, ele tinha 2 objetivos na visita: o pré-sal e a venda dos aviões. E ele chegou a garantir para Dilma o seguinte: ele perguntou para Dilma se nós derrubarmos, porque ela queria o seguinte: olha, eu compro desde que possa transferir tecnologia. Ou seja, a gente compra o avião desmontado de vocês e vocês vêm montar ele aqui com técnicos nossos incorporando a tecnologia. E ele disse: olha, a lei americana não permite isso. Ela disse: então não compro. E ele saiu daqui com a seguinte promessa: se eu conseguir convencer o Congresso a abrir uma exceção para a Índia, para o Brasil, a senhora compra? Ela compra. O preço é mais ou menos o mesmo e tal. Se puder transferir tecnologia, nós compramos. Chegou lá, ele não conseguiu que o Congresso aprovasse isso aí. E acabou tirando fora os americanos, além de uma série de outras razões, por causa disso. No final, ficaram os Rafale franceses e os Gripen suecos. Mas eu estou dizendo tudo isso para te dizer o seguinte: não muda nada, só muda no varejo. O presidente pode ser preto, branco, louro, pode ser neto de muçulmano ou de irlandês, pode ser democrata, republicano. Homem ou mulher? Não tem importância. Na essência, o que manda ali é essa enorme, gigantesca máquina que tem, além do capital financeiro, que tem uma força muito grande, que é o velho e conhecido complexo industrial militar norte-americano, que é uma usina de dinheiro. A usina deve dar mais dinheiro do que o Fort Knox lá, a Casa da Moeda deles. Agora, você estava falando da Rússia, né? O nocaute deu. Quem não teve oportunidade de ver, a gente encerrou o nocaute, mas tudo que a gente produziu está lá, disponível. Se você digitar nocauteblog.br, você vai encontrar tudo, você vai encontrar inclusive o Evilásio lá, escrevendo e falando. Tudo. Se você digitar Evilásio lá, vai lá no Evilásio.
Se você digitar Danny Glover, vai lá para a entrevista de Danny Glover. Boulos, Erundina, Julian Assange. Então, tem tudo lá. E eu recomendo que vocês vejam, quem não viu, a minissérie que a gente passou, que a gente, quando decidiu que ia fechar o nocaute, falei, já que vamos fechar, vamos sair pela porta da frente. Vamos sair de cabeça levantada, não vamos sair de rabo entre as pernas, não. Vamos fechar o nocaute com chave de ouro. E eu pedi, eu já estava tentando morder o Oliver Stone para ver se eu papava um dinheirinho para o nocaute, e acabamos fazendo um acordo lá, que ele me deu de presente os direitos no Brasil, por 12 meses, da exibição da série Entrevistas com Putin. Ele passou 3 anos, chama Putin, mas brasileiro chama de Putin e acabou. É Putin. Ele passou 3 anos indo a Moscou e gravando com o Putin. Gravando, e não é uma entrevista propaganda, entrevista chapa branca. Ele pergunta sobre temas delicados, sobre espionagem, sobre hackeamento, sobre ajuda para eleger o Trump. Uhum. E o Oliver me revelou, eu conheço ele já há algum tempo, conheço a obra toda dele, mas eu acabei de ver essa série, quando eu vi da primeira vez, eu falei com ele, Oliver, se você não fosse um dos melhores cineastas do mundo, tem um montão de Oscars e tal, você seria repórter, rapaz. Porque ele dá umas camas de gato no Putin. Então, tem uma hora que ele pergunta sobre homofobia. Homofobia, restrições contra o homossexualismo, contra identidade de gênero e tal. E ele sai pela tangente. Não, você tem que considerar uma questão. Primeiro, ele diz, não tem nenhuma legislação que proíba a pessoa de fazer com o corpo dela o que ela quiser. Só não pode fazer propaganda de homossexualismo para criança. Para menor de idade, não pode. O resto, você faz o que você bem entender. Mas escapuliu. Não disse o que ele pensava. Não, você tem que considerar a cultura, você tem que considerar que a religião mais numerosa na Rússia é a de cristãos ortodoxos, que é muito conservadora com relação a valores da família. Não adianta você querer mudar isso, que é uma coisa de milênios. O Oliver percebeu que ele estava escapulindo e deixou o assunto. Passa tempo, ele vai para os Estados Unidos, volta, está no meio de um assunto, ele fala, presidente, ficou uma coisa pendurada aqui, que é o seguinte, a gente tinha falado de homossexualismo, o senhor não deu a sua opinião a respeito disso. E ele começa a teorizar de novo. Não, porque os princípios, que isso, que aquilo, um tem que respeitar o outro. Falou, não é isso que eu quero saber a sua opinião. E ele, tentando escapulir, ele falou assim, então eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor tivesse vindo num submarino e foi entrar no chuveiro coletivo, e lá dentro tem um oficial gay tomando banho, o senhor entra ou não entra no chuveiro? Ele olhou e falou assim, olha, acho que é melhor não entrar, não. Ainda que não seja para tentar, para criar uma tentação para o gay que está tomando. Ou seja, fazendo propaganda dele próprio. Né? Mas, então, é uma reportagem muito interessante e que mostra o seguinte, apesar de não ter a dimensão econômica que tem os Estados Unidos ou que tem a China, a economia russa é menor que a economia brasileira, por exemplo, não tenha dúvida de que a Rússia hoje é um fator de equilíbrio internacional. É um fator de equilíbrio entre a China e os Estados Unidos. Então, essa coisa da vacina, agora, é muito interessante, porque o Trump, que tinha prometido para os norte-americanos na campanha eleitoral 3 coisas. A terceira nunca prometida expressamente. A primeira, sim, ele disse, vou consertar a economia.
economia está destruída, vai ter trabalho de novo, vai ter salário de novo. Conseguiu. Agora esmerdeou por causa do coronavírus, mas ele conseguiu manter a economia, o padrão de emprego até a pandemia muito bem. Vou construir um muro separando os Estados Unidos dessa gente imunda, dessa cachorrada, desses hispânicos e tal. Vamos construir um muro entre o México e os Estados Unidos. Construiu o muro. Só faltava invadir um país para satisfazer o complexo industrial militar. Pensou em invadir a Venezuela com a ajuda do Bolsonaro. Por sorte, veja você aonde a gente caiu, Evilásio. Por sorte, o general Mourão, vice-presidente da República, que foi adido militar do Brasil, da Venezuela, durante o governo Chaves, no auge do governo Chaves, quando o petróleo estava $110 o barril, e que o Chaves estava armando as Forças Armadas com Sukhoi 35, que é o ultra caça-bombardeiro, modernizou as Forças Armadas. Nessa época, o adido militar brasileiro, lá que tinha sido nomeado pelo Fernando Henrique, mas ficou num pedacinho do Lula, do mandato do Lula, era o Mourão. Quando o Trump disse que, a pretexto de levar ajuda humanitária, que a ajuda humanitária, os comboios entrariam ou pela Colômbia ou pelo Brasil. A Colômbia percebeu que aquilo era encrenca e tirou o braço da seringa. E o idiota do Bolsonaro, do filho dele, do 03, e desse imbecil que é chanceler, disseram que sim, solidariedade humana e tal. O que eles não contaram é o seguinte, é que os comboios eram protegidos por marines. Isso significava que, para você entrar no território venezuelano via Brasil, você tinha que entrar com tropa americana. E o Mourão, não sei se ele consultou o Bolsonaro para declarar isso. O Mourão deu a declaração para os jornais. Isso é uma bobagem, isso é uma aventura sem fim. O Brasil tem juízo na cabeça, o Brasil tem muitos defeitos, mas o Brasil tem juízo, não vamos entrar. Dançou a guerra com a Venezuela, não deu certo. Fizeram a provocação com o Iraque, com a morte do general Suleiman, que eles mataram lá com um drone. Todo mundo lembra, ele estava dentro do carro, um carro blindado, um drone atirou um míssil lá e matou. Eles fizeram aquilo supondo que o Irã fosse reagir à altura. Vocês mataram o oficial das Forças Armadas aqui, nós vamos pagar no mesmo preço. Matar um general americano na Alemanha ou nos Estados Unidos. Os iranianos sabiamente não morderam a isca. Então, o que o Trump está vivendo? Ele não fez a guerra, ele não consertou a economia, porque ontem melhorou um pouquinho, o que significa que tem só 10 bilhões de desempregados, porque melhorou. Melhorou. Então, a esperança do Trump hoje, para se reeleger, é a vacina. O que ele fez? Ele tirou 10 bilhões e meio de dinheiro público e deu para 2 laboratórios norte-americanos. Para o Pfizer, eu acho, e para um outro, e Merck. Pfizer e Merck. Para quê? Para eles concentrarem todos os esforços para produzir a vacina a tempo, pelo menos de vacinar. Não precisa nem dar resultado, pode ser água, placebo, antes das eleições. Ocorre que as eleições nos Estados Unidos acontecem no 4º dia útil de cada ano bissexto. No 4º dia útil de novembro do ano bissexto. Esse ano vai cair na terça-feira. Não dá tempo. E, ao mesmo tempo, a Rússia está dizendo, anunciou ontem à noite oficialmente, antes, até com a sua ajuda aí, a gente noticiou, o Nocaute noticiou em primeira mão, que a vacina já tinha atravessado os 3 estágios
e que eles já estavam planejando, em outubro, vacinação em massa. Ontem à noite, anunciaram oficialmente, o Ministério da Saúde russo anunciou oficialmente, que segunda-feira, hoje é sábado, depois de amanhã, começa a vacinação. E já disseram o seguinte: a patente vai ser aberta e vai ser distribuída gratuitamente para quem tiver capacidade de engarrafar, de embalar, que eu não sabia, um outro problema. Não, a humanidade, as fábricas de vidro do mundo, não tem capacidade de fazer vidro para vacina. Vamos supor que você queira vacinar metade da população. São 3 bilhões e meio. A indústria de vidro no mundo, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Rússia, China, Brasil, diabo, não tem condições de fazer embalagem para tanta vacina. Então, se o Trump está dependendo da efetividade da vacina para ele se reeleger, você pode escovar o terno, pode engraxar o sapato, porque você vai à posse do Joe Biden. Aguarde a terceira parte das entrevistas com Fernando Moraes.